cara que tem talvez um pouco de tudo, um pouco não, muito de tudo isso que você está falando, e tem mais que o dobro da idade do Yamal, tem 40 anos, é o Cristiano Ronaldo. O que a gente tem que mais, ou quem a gente mais admira, hein, André? Um jovem como o Yamal, que faz isso só com 18 anos, ou um Cristiano Ronaldo que continua fazendo aos 40? O Cristiano Ronaldo é um exemplo, talvez o maior exemplo, desse jogador que, com o passar do tempo e a chegada da idade, conseguiu se reinventar, se renovar, mudar de função, se manter no mais alto nível possível para aquele momento de vida. Eu acho que, em termos de dedicação à carreira de jogador de futebol, talvez existam jogadores que tenham se entregado a ela tanto quanto o Cristiano Ronaldo. Acho difícil que alguém tenha feito mais do que ele. E aí eu não estou dizendo que ele é o paradigma e quem não foi igual fez errado. Existem muitos jogadores, eu creio, que diferentemente do Cristiano Ronaldo, que nunca se machucou seriamente, né? Felizmente para ele na sua vida, mas há muitos jogadores de futebol que perderam muito tempo por lesão. Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Você não pode questionar a dedicação dele a voltar a jogar de repetidas vezes e manter esse sonho aceso, etc. Mas o Cristiano, ele atua hoje num nível em que muita gente pensa que não era possível ele atuar por causa da idade, e ele continua sendo um exemplo, além da sua capacidade técnica, para aqueles que estão começando. Então é verdadeiramente incrível o que ele faz. E, assim, independentemente de estar num centro de futebol que não é o mais competitivo, não é aquele para o qual se olha mais, foi uma opção que ele fez, levando em consideração diversos fatores, mas ele continua aí, acho que hoje, atrás desse milésimo gol, que é uma coisa que fatalmente vai acontecer, porque ele continua muito decisivo e marcando muito, tanto no seu clube quanto pela seleção de Portugal. E hoje aí ele deixou mais. O André falou sobre o Ronaldo Fenômeno, né? Eu acho que, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno fez muito o que o Cristiano Ronaldo, o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo aconteceu com ele de outra forma. Vou tentar exemplificar, né? O Ronaldo Fenômeno, antes de se machucar, antes de ter aquela lesão séria, era sensacional. Pegava a bola. Quando ele se machuca, ele de certa forma, pelo menos o que nós percebemos aqui, ele não tinha mais as mesmas, vamos dizer assim, qualidades, ou um contra um, aquela força toda, porque acho que tinha um pouco da lesão e tal. Ele teve que se reinventar, ficava praticamente mais próximo da área ali, né? E o que ele fez também? As coisas que ele fez no Real Madrid, as coisas que ele fez em seleção, assim, é impressionante. Aí você pega o Cristiano Ronaldo, e aí eu acho que é uma questão de, realmente, de você pegar como exemplo, porque ele começa aberto pelo lado direito, aberto no Manchester, aí ele vai chegando por dentro, ele chega no Real Madrid, aí no Real Madrid ele entende ali, aí muda, é um centroavante e tal, mas ele vai se adaptando àquilo que o jogo pede para ele, né? E você vê o amadurecimento dele, a consciência dele em relação a isso. Isso é que o André está falando, e eu corroboro com isso, a questão do exemplo de você ver e uma personificação que você pode ter dentro de um mundo do futebol, onde você é exigido a cada jogo, onde você é cobrado a cada instante, onde você assume uma responsabilidade que muitas vezes você não está preparado para ter. Eu acho que a forma como ele conduziu a carreira dele é fundamental para quem está começando agora. Eu quero ser o Cristiano Ronaldo, não pelos gols. Mas se eu sou uma pessoa, se eu sou um integrante de um staff de um jogador, eu falo assim, o gol dele é importantíssimo. Mas veja o que ele fez ao longo da carreira para chegar até esse gol. Sim, sabe? Isso é muito legal, né? Tem uma tela que mostra um pouco mais, Zinho, do Cristiano Ronaldo. E olha só aqui, ó, 9... Ou seja, faltam 58 para o milésimo. Para o milésimo gol, ele já vai fazer 41 em fevereiro, né? Que o Cristiano Ronaldo faz aniversário. Então ele faz 41 anos antes até da próxima Copa do Mundo. E aí na tela a gente tem o seguinte, ó, jogos e gols, tá? Desde que completou 40 anos, são 19 gols em 24 jogos. A média de 0,8 gol por jogo. Ele vai chegar no milésimo, hein, Zinho? Sem dúvida. E eu espero que ele dê uma freadinha assim, sabe? Nesse um ano que falta para a Copa, para que ele fizesse esse milésimo gol na Copa do Mundo. Na final, já Portugal pensou? Classificando. Não, eu não sei. Se for na final contra o Brasil, ele faz um gol, mas o Brasil ganha de 2-1, aí tudo bem. Pode ser. Fechamos. Mas assim, merece.
Merece, assim. Eu vi muita gente torcendo para a Argentina por causa do Messi, né? Não é o meu caso que eu vou torcer para Portugal por causa do Cristiano Ronaldo, mas eu torço para que ele alcance esse milésimo gol porque ele se dedicou para isso, se comprometeu para isso. Se ele não é o melhor jogador de todos os tempos, ele, para mim, é o maior atleta profissional de todos os tempos. Atleta profissional, sabe? De respeitar a sua profissão, de se cuidar, né? Se você pegar aí a semana, vamos lá. Vou fazer comparações, tá? Porque são os 3 caras que há um tempo atrás a gente falava que brigava pela bola de ouro. Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Os 2 estavam durante a semana fazendo 2 gols. E o nosso maior ídolo, o cara que a gente tem a esperança, estava fora, não estava na seleção e a gente tem a dúvida se vai chegar bem ou não. É o quê? É o comprometimento com a carreira, é o ser atleta profissional. A gente fala de Messi e Cristiano Ronaldo que jogam até hoje e que, mesmo mudando a característica, a posição, como falou o André muito bem, né, hoje eles têm uma participação mais com a bola, especificamente com a bola, e numa faixa de campo próximo ao gol, onde eles vão decidir. E aí sim tem um conjunto que proporciona isso para eles. Mas os caras se cuidam muito para estarem aí. O Cristiano Ronaldo com 40, o Messi deve estar chegando já a isso aí. E os 2, você tem dúvida que eles vão disputar a Copa do Mundo pelas 2 seleções, que vão brigar pelo título, porque Portugal também está nessas seleções que eu aponto como favoritas, hein? Tem um elenco, tem uma geração muito boa, Portugal, e com a experiência do Cristiano Ronaldo. Então, porque é aí que tá, né, André? A discussão Messi-Cristiano Ronaldo, depois da Copa do Mundo do Catar, ela acabou por causa justamente da taça conquistada pelo Messi. Essa discussão pode ser reaberta, dependendo do que o Cristiano Ronaldo fizer. Será que é isso que o motiva? Eu acho que ele tem diversas motivações. As comparações com o Messi, o fato deles liderarem durante muitos e muitos anos as discussões sobre futebol, certamente o estimula até hoje. Eu não sei se o Cristiano entende que essa conversa acabou depois que o Messi ganhou a Copa do Mundo pela Argentina, mas de fato, aquilo que era cobrado do Messi, talvez até injustamente, para que ele se solidificasse, com essa postura, né, com esse status de o melhor, não pode mais ser cobrado dele, né? Ele ganhou a Copa do Mundo com o papel que ele desempenhou. Na minha opinião, a cobrança individual ela é injusta, mas eu sou capaz de entender que a opinião pública, principalmente mais distanciada do futebol, que não tem muita noção de o quanto é... Eu disse o Zinho agora há pouco. Esse jogo não aceita a cobrança a um jogador, porque ele pode ganhar 1, 2, talvez até 3 jogos, mas nem mesmo numa Copa, que é tiro curto, um cara consegue resolver o problema. Se diz, de uma maneira romântica, que o Maradona ganhou a Copa de 86 para a Argentina sozinho, o que é um tremendo absurdo. Ele foi absolutamente decisivo. Sem ele, não haveria possibilidade. Mas ele não ganhou a Copa sozinho, porque ninguém consegue fazer isso no jogo de futebol. Mas o Messi, eu o vejo hoje, não só ele, como toda a seleção argentina, como um grupo de jogadores que tirou das costas um peso tão grande, e aí eu acho que quem tirou mais peso foi o Messi, é claro, porque ele era o mais cobrado, ele sentia isso como uma obrigação pessoal. Mas esses jogadores, de maneira geral, se sentiram tão elevados a uma categoria quase que inimaginável, que a Argentina desfila pelos estádios, dentro e fora de casa, como se ela estivesse levando o troféu da Copa do Mundo para todo mundo ver e aplaudir. Porque nos jogos em casa, se viu aí no que poderia ter sido o último jogo do Messi em solo argentino, né? Esse jogo agora em que ele fez 2 gols. Que golaço aquele... O primeiro, né? Absurdo. Meu Deus do céu. E o segundo gol é uma obra de arte. Foram 26 passes, uma posse longuíssima que a Argentina fez o adversário ir para um lado e depois para o outro e tal. E aí conseguiu uma infiltração pelo lado direito, a bola rolada para trás para o Messi fazer o gol de primeira. Mas se viu o ambiente antes do jogo nos estádios argentinos, é de uma celebração, é de uma festa. Não é algo que, agora vamos ter um jogo. Não. Vamos ver esses jogadores, vamos aplaudi-los.
tinha uma faixa, né, para o Messi, assim, Isso normal. Isso já está durando 2 anos. Né? Mas vai durar mais. Vai durar mais, Vai até a próxima Copa do Mundo. Tinha uma faixa assim, graças mi capitão, que é uma coisa assim, esse jogador, ele era chamado de peito frio, né? Peito frio. Nem de argentino, né? Eles falaram que era argentino. Não vestia camiseta com orgulho, não se sacrificava, não suava, não jogava bem na Argentina como jogava no Barcelona, como se isso fosse uma coisa fácil de fazer, né? Só você mudar de roupa e jogar igual. Isso é, a capacidade de decisão é absurda, né? Tem 4 jogadores na frente dele. Ele decidiu que ele ia cavar. Ele tinha visto antes. Ele já sabia que ele ia ter que cavar se ele quisesse fazer o gol. Ele domina e ele já sabe o que vai fazer. Assim, pra mim esse é o melhor. Já que nós estamos falando aqui sobre a comparação. A comparação. Para mim, ele é o melhor. Tivesse ganhado a Copa ou não, eu falaria a mesma coisa aqui nesse programa. Eu lembro quando ele perdeu a Copa América que ele falou que ele não iria mais jogar na seleção. Mais. Quando ele perdeu o pênalti. Você imagina o tamanho do peso, né? Podia ter cumprido essa promessa, hein, Zé? Ia ser mais fácil pra gente, hein, Zé? Só falar pro Tite, que ajudou ele quando ganhou a Copa América aqui em cima de nós, ali que mudou, né? Foi. Ali foi o start, eles pegaram ali o gosto exatamente. Pegaram o gosto pela coisa, entenderam e começaram a ganhar tudo, né? Vocês sabem que eu tive a oportunidade, estava com a minha família, agora, né, Zinho, no meio do ano, assistir ao jogo lá no estádio do Inter Miami com o Palmeiras, né, Zé? E aí, cara, no dia seguinte, e aí é engraçado porque a gente é do meio, a gente fica admirando, mas fica admirando em silêncio, né? No dia seguinte, as minhas filhas, uma já é adolescente, né, tem 17, a mais nova tem 13, elas falaram pra mim assim, o que é o Lionel Messi jogando? Parece que ele, né, André, ele tá assim, vendo o jogo em uma outra dimensão, enquanto tá todo mundo correndo, se matando, até as crianças conseguem perceber o quão diferente dos outros ele é. E ele só conseguiu ganhar, ele só conseguiu vencer o peso das costas e convencer aqueles que duvidavam dele, quando a seleção argentina de futebol, comandada pelo técnico mais improvável possível, finalmente deu a ele um grupo que praticava o futebol que ele precisava para ser decidido, para ser o jogador decisivo. Então, voltando um pouco no tempo, desculpe até por me estender aqui. Na Copa América de 19, que a seleção brasileira elimina a Argentina em Belo Horizonte, se não me engano, e vai à final com ainda com o Daniel Alves, né, fazendo uma grande partida. E vai à final com o Peru e ganha a final no Maracanã. Por esse jogo, o Messi foi até suspenso, porque ele fez reclamações à arbitragem. Foram gols polêmicos e tal. E o Messi reclamou da arbitragem, a Conmebol o puniu, porque ele sabia que aqui na América do Sul ele pode falar algumas coisas que na Europa ele não pode falar, porque senão a punição é muito mais séria. Mas voltando ao tema, depois daquela eliminação da Argentina, eu estava trabalhando naquele torneio com ESPNs de outros países. Então eu estava no Rio de Janeiro, a gente estava lá, né? Sim, é verdade. Cobrindo junto com gente dos Estados Unidos, do México, da Argentina, e tinha muitos argentinos ali. E assim, a sequência do Lionel Scaloni como técnico da seleção argentina era algo tido como impossível. Finalmente, agora, depois dessa frustração, não chegar à final, vão colocar na seleção argentina um treinador dos grandes argentinos, porque os melhores estavam presos a contratos na Europa e muitos não queriam naquele momento, ou queriam e não podiam. De alguma maneira, o Scaloni continua, creio eu, até por demonstrar para os jogadores que ele era a pessoa certa para resolver o problema de desorganização do qual o Messi reclamou tanto e acalmar o ambiente. E aí, a partir dali, com a manutenção dele, e dá para dizer que ele foi mantido por falta de opções. Sim. Porque a Associação de Futebol da Argentina, eu costumo dizer, ela é tão desorganizada e tão problemática que a CBF é a NASA perto da AFA. Então, assim, é uma coisa do outro mundo. E os jogadores ganharam, acho que, uma proeminência na tomada de decisões, justamente naquele momento, por uma fraqueza na parte de dirigentes. E André, se você me permite, toda a comissão técnica, quase todas, ela é feita de ex-jogadores, né? Porque tem o Samuel e Walter tem também Samuel. o... Puxa vida. O Aimar. O Aimar, isso. E a partir dali nasce um time que na Copa América seguinte vence o Brasil no Maracanã, tira do Messi o peso de não ter ganhado nada pela seleção adulta e eles rumam para a final, para ganhar finalmente a Copa do Mundo no Catar.
O jogo que a Argentina pratica desde então é o chamado jogo curto de passes trocados, com jogadores se aproximando e trocando constantemente de posição, que os argentinos chamam de lá no extra, a nossa maneira de jogar. Durante toda a vida do Messi na seleção argentina, esse jogo nunca foi praticado. O Messi sempre foi visto como um super-homem, a bola era entregue a ele com um pedido de salvação. E nem o super-homem consegue ser bem-sucedido em todos os momentos, sendo tratado dessa forma pelos seus companheiros. E não era uma questão intencional, era porque faltava muita coisa, faltava um jogo coletivo. Esse gol que a Argentina fez, é o segundo gol do Messi, no meio de semana, com 26 passes, uma troca longa de bola e uma posse de muita elaboração, superioridade técnica e uma intenção de encontrar a fresta e conseguir chegar perto do gol adversário, simboliza essa maneira de jogar que levou a Argentina a um título de Copa América, ao título da Copa do Mundo, deu ao Messi ele é tratado como um... Ninguém entra em campo enquanto ele não chega. Sim. É ele quem puxa a fila. É ele que puxa. Eu acho isso bem simbólico. E ele se sente dentro de campo com um grupo de suporte que permite que ele seja um jogador, até hoje, com a idade que ele tem e com menos capacidade física, decisivo. O Zinho estava falando, né, dos 2 gols do Messi, 2 gols do Cristiano, e fez a comparação que essa semana o Neymar ficou fora da convocação por questão técnica, como o Neymar falou e como o Ancelotti confirmou. E aí é curioso que o Neymar, ele tem, né, Zinho, uma tatuagem que, assim, as pessoas não sabem o quão obcecado eu sou por vencer, é isso? Em vencer. As pessoas não sabem, não entendem o quão obcecado eu sou por vencer. Então, assim, não é uma crítica a ele, mas é um elogio aos outros 2. Os outros 2 não precisam tatuar, porque tá na cara, tá na carreira dos 2 e todo mundo percebe o quanto eles são obcecados por vencer, né, Zinho? Eles não precisam passar o recado, não precisam tatuar uma tweetada. Às vezes você... não, até pela minha vivência dentro do futebol, às vezes, ou para mim, o principal é você demonstrar com atitudes, né? Com comprometimento no dia a dia da sua vida. Então, assim, a atitude que eu vejo, né, nesses jogadores é de jogadores que colocam a sua carreira profissional em primeiro plano. Em primeiro lugar, né? Eu vejo que o Cristiano Ronaldo e o Messi são garotos propagandas também, são marcas, né, que o mundo todo quer consumir e consome. Né? Você vê os milhões de seguidores que tem, enfim, tem compromissos fora do campo também, mas eu percebo que isso não é o primeiro objetivo deles. Eles sabem que o que eles realizam no dia a dia, no trabalho, no clube e na seleção e na vida pessoal, fora do campo, influencia e é fundamental para eles terem tudo que eles têm. Essa carreira tão longa, é uma carreira muito longa. A gente está falando aqui de jogadores que estão em evidência há quase 20 anos. Então, assim, e o que eu destaco, que o coletivo é o fundamental, e eles entenderam isso e valorizam isso. Vejo o Messi, o comprometimento que ele tem com os amigos, com os companheiros, na hora de comemorar, na hora que ele vai dar uma entrevista, o respeito que ele tem de cumprir as regras que são dadas, né, dentro do futebol, a disciplina que ele tem com o comportamento no clube e na seleção. Dificilmente a gente viu polêmicas sérias com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. Claro que ao longo de tanto tempo tem uma coisa aqui, uma coisa ali, mas a porcentagem é muito maior de respeito à profissão e comprometimento com a profissão. Que eu, enxergando o Messi hoje, a melhor versão do Messi, o melhor Messi de todos os tempos, ele não ganhou na seleção da Argentina. Quando ele estava no melhor dele, ele não foi campeão pela Argentina, por isso ele era cobrado. A cobrança era maior nele, porque ele ganhava tudo no Barcelona, tudo como o melhor do mundo, mas na seleção ele não conseguia resolver, porque o futebol é coletivo, e a Argentina era bagunçada, era desorganizada, e mesmo ele sendo o melhor Messi de todos os tempos, ele não ganhou nada e era cobrado e quis abandonar a seleção.
porque ele não ganha a Copa do Mundo no Brasil, 2014 foi vice-campeão, mas antes teve outros insucessos e chegou a anunciar a aposentadoria. Voltou atrás, que bom para a Argentina, voltou atrás, mas quando ele vence Copa América, quando ele ganha a Copa do Mundo, para mim não era o melhor Messi da história. Claro. Mas o conjunto da Argentina proporcionou para ele jogar bem ainda e ser fundamental para as conquistas. Tem um dado curioso do Cristiano Ronaldo, que ele usa uma pulseira, você já viu, André, UP? Que é uma pulseira que os tenistas usam. A monitoração de todos os sinais vitais. 24 horas por dia, né? Os relógios hoje também já fazem. De sono, recuperação, tudo, né? E os grandes atletas já usam, porque hoje, tão importante quanto o treino, ou até mais, está até no descanso, na recuperação, e a pulseira é capaz de analisar tudo isso. E o Cristiano Ronaldo é parceiro ali dessa marca, existem outras, né? E ali ela dá também, de acordo com todos esses dados, ela dá, além de tudo, a idade fisiológica do atleta. Então, quando a gente coloca que o Cristiano Ronaldo tem 41 anos, isso é só na certidão de nascimento. Sim. Porque os dados dele, até por ser parceiro, também frequentemente são abertos, a idade fisiológica dele é de 28 anos. Preciso mandar meu relógio consertar. Então, Zé. Tá dando 18 anos, André. Tá, então. É isso aí. É bem isso, né, Zé? Então, assim, ou seja, André, ele tem a idade fisiológica que é o auge que você estava falando de um atleta. Isso, eu acho que é só por isso que ele continua no nível em que ele está, com a idade, cronológica, bem maior, né? Num ponto em que a enorme maioria dos jogadores de futebol não consegue sustentar esse nível. Eu tenho uma... É um perigo, viu, Zé? Você entrega tudo, viu, Zé? Não, eu sei, eu tenho também, mas tem algumas coisas que ele não tá funcionando. Tá desligado. Ele não acorda. A configuração, você não conseguiu. Ele vai dormir junto comigo e não acorda, assim. Mas, assim, falando sobre uma coisa, eu conversava muito com o Silvinho na época do Barcelona, né, sobre isso. Ele me falava muito sobre... como funcionava o mecanismo do Barcelona e tal. Ele falou que para o mecanismo do Barcelona funcionar, tinham dois jogadores que eram fundamentais, para que ele falou assim, eu falei, mas quem é? Isso é impressionante. Deco, o Deco era o cara fundamental para o time, porque dava o equilíbrio, e o Busquets, que era o cara que distribuía, como gosta de dizer o Calçade, né, o professor Calçade, distribuía o jogo de forma, uma maestria danada. Eu falei, mas e o Messi? Ele falou, Zé, o Messi não tinha a vaidade de vir pegar a bola dos nossos pés para querer fazer alguma coisa. Ele sabia exatamente qual era a função, o que ele tinha que fazer e a hora que ele tinha que fazer. Então, muitas vezes, ele era desprovido dessa vaidade de tocar na bola o tempo todo. Então, ele ficava andando, rodando e tal. E aí, na hora que ele pegava na bola, ele sabia onde... dependendo do momento e do local onde ele pegava na bola, que ele poderia acelerar. E, em determinado momento, tocar a bola e puxar os espaços, né? Aí, depois, eu associei... Tem uma entrevista do Guardiola, acho que o André deve ter visto, todo mundo... que ele fala assim... Ele descreve o Messi, ele fala... Quando vocês estão olhando, assistindo o Messi jogar e ele está caminhando, ele está olhando... É porque ele está analisando todo o campo... Aonde ele vai jogar, aonde ele vai acelerar, aonde ele vai... O que ele vai fazer. Aí eu lembrei da conversa que eu tinha com... tinha com o Silvinho. E a história que eu tava te contando, que a minha filha de 13 anos percebeu isso vendo o cara jogando. Enquanto tá todo mundo se matando, ele já tá pensando lá na frente o que vai acontecer. E aí, quando alguém erra, ele faz assim, ó, sozinho. Porque ele tava enxergando aquilo há muito tempo, essa é a impressão. Tem a seleção pra gente ir, viu, Zé? Você tem um jogador, eu não sei quem falou agora, que ele tocou a bola e foi chegar, e o Messi falou pra ele, não, vai dar nada, fica tranquilo. Aí o cara foi lá e perdeu a bola, que ele já sabia. Então, assim, é a inteligência do cara, né, que... A capacidade de entender as situações do jogo. Então tá aí, meus amigos. E aí, quem você acha que é melhor? Cristiano Ronaldo ou Messi, meus amigos? Vou falar pra você, hein? É difícil, é difícil. Tem aqueles que preferem o Cristiano Ronaldo, por tudo que foi explicado, né? Ali o seu comprometimento com o esporte, e claramente com o seu próprio corpo, né? Que é a sua ferramenta de trabalho. Cara que realmente se cuida bastante, ou, né, tem aqueles que preferem o Messi, que é um cara super habilidoso, né, super comprometido também ali com o seu time, com o seu país. Galera, realmente é uma decisão bem difícil, porque são dois gênios do futebol. Aproveita e deixa aí nos comentários, tá? Quem você acha que jogou mais futebol? Cristiano Ronaldo
ou Messi? Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!